Chegando para conversar ao vivo conosco, Cristina Grêmio. Cris, querida, boa semana, seja bem-vinda, Cris. Tudo bem? Bom dia, boa semana a todos. Uma alegria estar aqui de volta. Cris, não combinei contigo, obrigado, Cris, é bom ter você aqui. Não combinei contigo esse assunto, mas a passagem do Salles por aqui traz um ponto, Cris, ali em especial no chat, audiência, enfim, de algo que a gente precisa tratar, que eu acho que é muito importante pelo momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos de união, nós precisamos estar juntos, não dá mais para aceitar divisão, deixa de lado, mas a crise agora é do Podemos, então a gente não pode ter aqui no caminhão, não sei da onde, participando disso ou daquilo, não posso dar evidência. A direita é uma só. Quem defende os nossos valores, defende os nossos valores independentemente do partido, porque não é só esse ou só aquele. Nós precisamos acabar com a história do... Eu estou lutando contra essa história de intergaláctico. Isso aí tem que acabar ontem. Ontem, não dá mais. Não dá mais. Isso está passando de um limite e que vai enfraquecer quem nós precisamos cada vez mais forte, que é o próprio presidente Bolsonaro. Então, Cris, eu sei que você também sofre com isso, né? A gente precisa lutar contra isso, porque independentemente do partido... Eu preciso ver qual é o valor que você defende, o que a tua história, né, tem, o que você tem e a tua história tem para contar para a gente. Você sempre lutou por nós, por que eu vou te deixar para trás agora? Né? Por que eu vou te classificar como intergaláctico? Isso é uma puta de uma babaquice, Cris, que eu estou cansado disso. Por quê? Porque a gente está vendo agora a possibilidade, infelizmente, ninguém está torcendo por isso, mas de condenação do presidente Bolsonaro, Cris. E a gente ou vai estar unido ou vai estar unido. Não vejo outra alternativa. E não dá para deixar ninguém pelo meio do caminho, né, Cris? Sim, primeiro vamos botar panos quentes aqui e baixar um pouco. O que vai ser julgado amanhã é se o STF aceita ou não o pedido da PGR para transformar Bolsonaro em réu. Bolsonaro não vai ser condenado agora, não vai ser preso agora. E nós sabemos que eles vão aceitar o pedido. É um pedido completamente vazio, mas a gente sabe que eles vão aceitar. Eu até não gosto de falar isso, porque as palavras acabam atraindo, né? Acho que a gente tem que também usar a palavra, a energia da palavra para rebater, e nós estamos aqui trabalhando diuturnamente, primeiro, para mostrar que o STF não tem competência para julgar nem o pedido da PGR contra Bolsonaro. O pedido da PGR já está errado quando é endereçado ao STF. Por quê? Vamos lembrar que o ex-presidente Lula, que foi pego com as calças curtas, né, cometendo crimes, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, e isso ele foi condenado por mais de 20 juízes em 3 instâncias diferentes, em 2 processos diferentes, que nunca foi inocentado. Então, eu continuo dizendo, quando ele foi pego em crimes, ele foi julgado aonde? Na primeira instância, da Justiça Federal, porque eram crimes federais. Bolsonaro, como ex-presidente, assim como Lula, quando era ex-presidente, não tem foro privilegiado e nenhum dos condenados aí ou julgados desse processo absurdo do 8 de janeiro deveria ter sido julgado e condenado no STF. Então, o sistema judiciário inteiro, o legislativo, aqui eu estou falando de Câmara Federal e de Senado, teriam que ter apontado esse absurdo desde o primeiro dia. E se antes tarde do que nunca, né? Se não apontaram, que apontem agora. Não é válido um julgamento feito no tribunal errado. Não foi isso que Fachin disse em relação ao julgamento de Lula? Depois de anos e anos e anos de Lava Jato, inclusive com o STF julgando mais de 400 recursos que o então advogado Zanin tinha impetrado no STF em relação aos processos do seu cliente na época, Lula, todos eles julgados no STF, ninguém achou que o foro de Curitiba da Justiça Federal naquela época era errado. De repente, Fachin teve esse entendimento e arquivou aquele processo, pediu que reabrisse o processo em Brasília, e o juiz de Brasília, por entendimento de prazos e tal, julgou que o crime estaria prescrito quando terminasse o julgamento, então não decidiu nem abrir mais nenhum processo contra Lula. É só por isso que ele está descondenado, pôde se candidatar, se elegeu e está como presidente da República. A gente precisa colocar essas coisas em perspectiva para ninguém ficar aí achando que está tudo normal no Brasil, Bolsonaro ser julgado no STF. Dito isso, a questão da tua pergunta específica. Sim, há uma manobra interna da direita, e a gente sabe que tem interesses eleitoreiros de alguns agentes aí políticos da direita, de jogar para fora da direita
vozes importantes, especialmente vozes de comunicadores de direita, e aqui eu entro também, mas existem vozes de políticos de direita, como é o caso do Salles, sendo jogados para fora porque alguns querem dizer que são bolsonaristas ou que são mais bolsonaristas do que outros. O que eu digo sempre, olhe para a coerência da vida, da profissão, da carreira, dos vários dias, do passado das pessoas que vocês estão julgando agora. Quem estava com Bolsonaro 10 anos atrás, quem estava com a direita 10 anos atrás, quem estava com os valores da direita 10 anos atrás e quem está agora, porque tem muito oportunista no meio querendo tirar para si o título de o maior representante da direita, e não existe isso. Nós estamos trabalhando pelo Brasil. Salles, eu sei que trabalha pelo Brasil, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Foi o primeiro brasileiro a criar um movimento de direita em 2005. Todos esses que estão gritando essa baboseira de intergalácticos aí, nem sabiam o que era direita em 2005. Salles estava lá, já trazendo discussões, organizando congressos, levando pessoas para palestrar em todos os cantos do país para falar dos valores da direita. Não à toa ele chegou onde chegou, num ministério importante do governo Bolsonaro, foi perseguido, enfrentou de frente todos aqueles ataques da esquerda e continua na luta. Agora como deputado federal, futuramente, se tudo der certo, como senador por São Paulo. É um nome importante da direita e a gente não pode desprezar. Em relação a mim, eu estou sofrendo ataques porque eu estou, neste momento, de volta ao jornalismo. Eu precisei me afastar do jornalismo porque a lei eleitoral obriga candidatos a se afastarem. Fiquei o ano passado, boa parte dele afastada, na dedicação 100% à minha campanha à Prefeitura de Curitiba. Passadas eleições, como eu não me elegi, eu voltei para o jornalismo. E agora, como jornalista, eu sou condenada como política. Você é política, e tem gente do PL falando isso. Você é política e não pode se abster de endeusar Alcolumbre. Você é política e não pode se abster de bater palmas para tudo que Hugo Motta fala. Não, eu estou trabalhando no jornalismo e por obrigação de respeito à verdade, de respeito à audiência, eu tenho que criticar quando precisa ser criticado, sim. E eu lembro quem é Alcolumbre, porque Alcolumbre, nos 2 outros anos que ele esteve à frente da presidência do Senado, ele foi contra o governo Bolsonaro em todas as pautas que chegavam ao Senado. 2 anos de boicote ao governo Bolsonaro. Então, não é porque foi eleito agora por senadores do PL também, que eu vou dizer que ele deixou de ser quem ele é. Eu, como jornalista, preciso lembrar, não confio em Alcolumbre, não acredito que Alcolumbre vá ser a solução para o Brasil. E eu tenho essa obrigação com o público. Se eu não fizer isso, e pouco importa se eu estou tentando uma carreira paralela política ou não, se eu não fizer isso, eu estou sendo desonesta com os fatos, com o público e até com o presidente Bolsonaro, que viveu nos anos em que Alcolumbre era presidente do Senado, no governo dele, piores anos de ataque ali e de boicote. Vou lembrar só o caso de André Mendonça. Vou só lembrar o André Mendonça, 4 meses para Alcolumbre colocar em votação o pedido para que ele fosse escolhido para o STF. Então, eu também vejo com um cansaço supremo assim, esses ataques da direita em relação a alguns nomes, porque fazem críticas pontuais. Nomes que estão na política ou no jornalismo, lutando pelo Brasil, mas não necessariamente dizendo tudo que os bolsonaristas mais grudados em Bolsonaro, ou que querem parecer mais grudados em Bolsonaro, dizem, eles não são necessariamente contra o Brasil. A gente precisa entender que as pessoas não pensam igual. Quem quer pensamento único é o comunismo, é a esquerda radical. E a direita está se transformando nisso por causa de meia dúzia de radicais que resolveram xingar os demais para tentar alcançar espaço mais próximo de Bolsonaro. E para finalizar aqui esse meu comentário, em relação ao Podemos, eu estou sendo muito cobrada como integrante do Podemos. Eu preciso esclarecer para a audiência que eu estou há 5 semanas como filiada do Podemos. Eu acabei de chegar num novo partido político, eu tenho uma jornada de 1 ano e meio para me consolidar neste partido e fazer neste partido a minha pré-campanha e depois a minha campanha para o Senado. Eu não sou dirigente do Podemos, eu não sou parlamentar do Podemos, eu não participei de nenhuma reunião do Podemos até esse momento, e o Podemos Nacional, que foi quem me convidou para ser filiada ao Podemos e pré-candidata do Podemos ao Senado no Paraná,
ainda não definiu nem mesmo como é que vai seguir a situação do Podemos nos estados. Está havendo muita reformulação e neste momento ainda há muita indefinição. Então eu acho injusto virem dizer que o Podemos também apoiou o Hugo Mota e Alcolumbre na eleição para o Senado e para a Câmara. Eu não estava no Podemos no dia 1º de fevereiro. Eu não tenho qualquer ingerência sobre o que foi feito pelo Podemos ou no Podemos antes de eu entrar. E agora também não tenho. Eu sou uma filiada, assim como milhares de outros filiados. O PL tem milhares e milhares de filiados e eles não mandam no presidente Bolsonaro. Eles não mandam no Valdemar Costa Neto. Eles não mandam nem nos parlamentares do PL que estão atacando a direita de dentro do PL. E para finalizar mesmo, Bolsonaro sabe que conta com o meu apoio, sabe que eu estou sempre trabalhando pelo Brasil e pelos valores da direita e confia em mim. Tentou me levar para o PL, não conseguiu por causa de acertos internos do PL aqui do Paraná, pela segunda vez tentou, não conseguiu, e me disse, procure outro partido e venha para o Senado e continue lutando pelo Brasil. E eu estou aqui com um novo partido, vou lutar pelo Brasil, também tentando uma vaga no Senado e continuo nesse momento no jornalismo, como sempre, lutando pelo Brasil. Parem de dividir a direita, que, como você mesmo disse, Pitoli, isso atrapalha até o presidente Bolsonaro, que nesse momento está numa situação frágil, porque vem sendo perseguido por um tribunal que não tem competência para julgá-lo e está na iminência de ser julgado. Cris, olha como é que são as coisas. Tem um ouvinte, Christopher Mendes. Pitoli, a mensagem do cidadão. Pitoli, larga de ser falso. Semana passada, quando o senhor estava com o Fernando Lisboa, disse que tinha que cobrar todos que não estão ajudando a divulgar o PL da anistia, as manifestações. Cobra o Salles. Ele coloca aqui esse ouvinte. Veja, é importante a gente destacar que eventos como Copacabana, agora 6 de abril em São Paulo, é um evento que acaba sendo um evento do PL, inevitavelmente. Por exemplo, se a Cris quiser, vou fazer uma pergunta para ela aqui direto. Cris, se você quiser subir no caminhão, diante da sua força, de todos os votos que você teve para a Prefeitura de Curitiba, lutando contra o sistema, você tem, por mais que você queira, e até o presidente Bolsonaro, por mais que você queira, você pode subir no caminhão? Obviamente que não. Primeiro que o caminhão não é nem de Bolsonaro, o caminhão era de Silas Malafaia. Segundo, vamos lembrar, né, Pitoli, porque a gente estava naquela transmissão belíssima lá e a gente acompanhou de perto, tinha 4 governadores em cima daquele caminhão. Apenas 2 falaram, os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tinha inúmeros deputados, eu lembro só do deputado Nicolas Ferreira falando, que aliás também está sendo atacado, viu, de dentro da direita. Só o Nicolas Ferreira falou. Por quê? Porque eles não queriam cansar o público, tinha muita gente desmaiando, estava um calor insuportável, já fazia tempo que aquelas pessoas estavam ali, e o recado que precisava ser dado era PL da anistia já. Né? E tem gente me xingando aqui no chat também, né? Vitório Machado Bianco, a Cristina é muito intelectualmente desonesta, é incrível. Eu não sei há quantos anos você está nessa luta pelo Brasil, Vitório, eu acredito que você está na luta pelo Brasil. Eu estou há 35 anos. 35 anos. Eu já era repórter de televisão nas manifestações fora Collor e estava lá registrando. E sempre que eu não estava na cobertura, eu estava na rua. Fui para a rua pelo impeachment da Dilma, fui para a rua, pelas manifestações pró-Bolsonaro, todas, às vezes na cobertura, às vezes trabalhando. Então não venha querer dizer que eu sou intelectualmente desonesta. Então coloque em que momento da minha intelectualidade eu fui desonesta. Aponte exatamente onde. Cris. Porque se você procurar no meu histórico, você não vai encontrar incoerência. Já no histórico desses que estão me atacando, eu encontro inúmeras incoerências, até na eleição passada, inclusive. Ô Cris, e tem um ponto importante, por exemplo, o Albino Bom Tempo, né? Cadê vocês da manifestação da anistia? Nós estávamos lá. A Cris estava lá, inclusive descemos Não nos juntos. permitiram subir no caminhão, mas nós estávamos lá. Se me seguir nas redes sociais, vai ver os meus vídeos. Ô, Cris. Demoramos 2 horas para percorrer 100 metros de Avenida Atlântica, tamanha receptividade das pessoas que estavam lá, porque o povo sabe reconhecer quem trabalha pelo Brasil. Ô Cris, e vou falar para você, para mim não faz falta nenhuma estar no caminhão. Porque o que a gente recebeu de carinho do público ali, de quem estava na Avenida Atlântica, é o que vale para mim, do ponto de vista de fortalecer o nosso trabalho, de me abastecer com uma energia que só vem das ruas. Então, para mim, está tudo bem. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, é uma manifestação política também.
O objetivo, ele é comum a vários e a vários partidos, mas ali é uma manifestação política. Exceto que, se tiver alguém que está concorrendo com a Cris pela mesma vaga, a Cris vai ser tirada do negócio, vai ficar embaixo. Se conseguir uma vaga ali, se conseguir uma pulseira ali para estar, faz parte. Agora, nós precisamos entender o que a Cris trouxe com relação à história, a consolidação de algo que a gente luta há muito tempo, e a gente está na manifestação do jeito que a gente pode estar, na condição de jornalista, fazendo uma transmissão que a Cris esteve ao meu lado com mais de 1.200.000 visualizações, ou seja, o que a gente queria atingir de público na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, nós atingimos com a audiência da Auriverde. Se somar a audiência da Oeste, que teve 1.600.000, a gente está falando quase em 3 milhões de pessoas atingidas por 2 canais da internet, e a Cris estava comigo nessa. Não dá para dizer que a gente não está lutando. Pelo contrário, quando a Cris, por exemplo, teve as suas redes bloqueadas, sofreu censura nas redes, inclusive durante a sua própria campanha eleitoral, alguém foi defender? Alguém foi entender o que estava acontecendo com essa mulher que, sem recurso algum, entrou para disputar a prefeitura da maior cidade da região sul do Brasil? Então, veja, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se o nosso objetivo é juntar forças para um 2026, a gente vai precisar de todo mundo. Todo mundo. Não dá para... Cris, 3 palavras me incomodam. A ignorância, a hipocrisia e o fanatismo. Derruba qualquer ideal. Eu queria falar uma coisa especificamente sobre o 8 de janeiro. Nós estamos num embate forte por anistia, certo? Procure, desde o dia 8 de janeiro de 2023, quais jornalistas, quais ativistas, quais políticos do Brasil estavam já dando voz, desde que aconteceu aquela desgraça, estavam já dando voz para os injustiçados, para os presos políticos. Já estava falando em campo de concentração naquele ginásio lá da Polícia Federal, já estava chamando advogados para darem entrevista, parentes dos presos para darem entrevistas, e 2, 3 meses depois, quando os primeiros começaram a ser soltos com tornozeleira, quem que abriu todos os seus canais e passou a ouvir todos os presos políticos que queriam falar? Eu fiz isso. Dei a cara a tapa, os jornalistas todos saindo do Brasil, porque a ameaça é grande. A retaliação é forte. As campanhas de difamação aí nos cancelamentos que agora rolam dentro da direita já aconteciam comigo. Quem que estava lá dando a cara a tapa por esses presos perseguidos e injustiçados do Brasil? Eu. Agora a gente tem várias pessoas falando, muitas vozes, graças a Deus, quanto mais vierem, melhor. Mas quererem cobrar da gente porque não subiu num caminhão, quererem cobrar da gente até se a gente não tivesse ido a Copacabana. Copacabana fica a 800 quilômetros da minha cidade. A gente sabe o esforço que a gente fez pagando do próprio bolso a passagem aérea caríssima que tá. E eu com um rombo, porque eu fiquei 7 meses sem poder trabalhar para poder disputar a prefeitura da minha cidade, que foi entregue na mão de um grupo político que fez um conchavo imenso e que está lá fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia nos anos Bolsonaro. Foi contra tudo que Bolsonaro pregava na pandemia, o grupo político que está aí. E que, infelizmente, foi apoiado pelo PL e pelo Novo também. Mas só por isso eu vou atacar Bolsonaro? Ou dizer que o PL não presta? Ou que todo mundo do PL não presta? Não. Infelizmente, o PL da minha cidade e do meu estado resolveu se vender para o centrão mais fisiológico possível, que é o que coordena, que comanda a minha cidade desde... Bom, agora já há 9 anos, né? Ficou 8 anos e conseguiu se perpetuar por mais 4. Mas a gente precisa continuar lutando. Eu luto pelos presos políticos desde o dia 8 de janeiro, desde que eu vi aquele absurdo acontecendo. Assim como já lutava por nossos valores antes. E luto pelo direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, que condenem as pessoas que praticaram vandalismo pelo vandalismo que elas cometeram, é um crime menor. Tenho colocado, passou o fim de semana aí rodando nas minhas redes sociais, lembrando do vândalo da estátua do Borba Gato em São Paulo, um esquerdista, ficou 8 dias na prisão, foi liberado por um habeas corpus do STF e depois de 2 anos julgado, condenado a 3 anos de prisão por vandalismo, mas a pena foi revertida à prestação de serviços à comunidade. Eu tenho comparado com o Perdeu Mané da Débora. Quando entra esquerdista idiotizado, né, talvez seja a palavra melhor para colocar, na minha timeline, dizendo deixe de ser desonesta, Débora não foi condenada por escrever com batom na estátua, foi condenada por crimes muito maiores. Sim, ela foi condenada por crimes muito maiores que ela não cometeu. Ela não entrou nos prédios públicos, ela não estava numa associação criminosa armada, ela não tinha arma,
ela não cometeu golpe de Estado, então ela foi julgada no foro errado por ter, sim, pichado uma estátua com batom. E eu tô lá, perdendo meu fim de semana de folga para esclarecer, tentar esclarecer e levar a verdade para esses esquerdistas. Aí a direita atacando a gente é muito... Aí sim que é desonestidade intelectual. A direita que vem atacar a direita porque quer ganhar espaço na corrida eleitoral e não aceita ter um nome como eu num outro partido disputando o mesmo cargo. Mas eu tentei, quem está cobrando aí, ela saiu do PL. Não, eu nunca fui aceita no PL. O PL nunca me deu legenda, porque o PL do meu estado, ele é associado ao PSD do Kassab. Então, vamos colocar todos os pingos nos is, vamos conhecer toda a história antes de atacar pessoas e pessoas que estão lutando pelo mesmo que a gente luta. A gente precisa de força mesmo, Pitoli, e não de estar enfraquecendo gente que está na mesma trincheira que nós. Cris, achei fundamental tratar do assunto hoje, porque já que a gente está aqui lutando por um Brasil que precisa se unir, e eu estou vendo um momento extremamente perigoso do que vem pela frente, né, com amanhã o que acontece no Supremo, e aí a velocidade com que se dará o julgamento, estão falando em 14 vezes mais rápido do que qualquer outro julgamento, por exemplo, como o do Mensalão, enfim, o tempo é recorde para tratar desse assunto. A gente tem que estar preparado, e preparado mostra o seguinte: com a união a gente pode ter alguma chance, sem a união perdemos. Obrigado, viu, Cris? Exatamente. E eu quero agradecer também esse carinho imenso da audiência da Ouro Verde, porque é incrível. Sempre entra alguém aqui para atacar e desagregar, mas é incrível o apoio e a energia que vocês mandam para nós. E quem reclamou que eu estava gritando, eu sou muito enfática mesmo quando eu estou inflamada, mas eu estou com a voz muito ruim, nem era para eu estar entrando ao vivo, mas fiz questão de vir ao vivo, nem sabia que a gente ia tratar desse tema, mas é importante, e a gente se inflama mesmo, porque essas coisas fervem no sangue, mas é porque a gente ama o país e a gente fica revoltado quando vê gente que se diz, esses sim, intelectualmente desonestos, que se dizem pró-Bolsonaro, pró-verdade, pró-liberdade de expressão, mas estão tentando minar candidatos que precisam estar na arena, porque a gente precisa de um Senado forte em 2026, de governos estaduais fortes e de um presidente da República de direita. Vamos junto que a gente vai vencer essa. Cris, beijão, boa semana. Boa semana para todos. Obrigada.